Então vamos lá, né, gente? O Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso. Já dizia a música de Jorge Ben, moro num país tropical, abençoado por Deus, né? Mas caraca, meu, por outro lado, nós temos um país gigante, de dimensões continentais. Então, quanto maior o território, mais difícil é a sua administração também. Logicamente que isso não se justifica por si só, mas contribui. Então, o Brasil, por ter essas grandes dimensões, por ser um país de grande dimensão, fica muito difícil de mitigar, de diminuir todos esses problemas e essas desigualdades sociais, né? O Brasil é um país de belezas naturais, de diversidade cultural. Nós temos muito petróleo, nós temos biodiversidade, nós temos ferro, nós temos ouro, diamante. Nós temos uma agricultura muito forte, uma das maiores do mundo, mas por outro lado, nós temos a incompetência, por outro lado, nós temos a corrupção. Gente, nós das ciências humanas já concluímos há muitos anos, gente. O Brasil ele é atrasado, o Brasil ele tem graves problemas sociais, não é apenas pela corrupção, tá, gente? É também pela incompetência, tá? Muita incompetência na administração pública, infelizmente. Fortemente, tudo isso, gente, é fortemente influenciado por quê? Porque pela história. A história explica. A história explica por que existe o racismo. Nós já vimos aqui. A história explica por que existe a desigualdade. Então, as desigualdades sociais, gente, são resultantes de séculos e séculos de suas construções. Então, agora, né, a sociedade é assim, que nem nas nossas vidas. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Foi plantado durante séculos desigualdade, concentração de renda, racismo, uma estratificação extremamente violenta, estratificação social, os pobres cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais milionários. Então hoje nós somos o espelho, nós somos a consequência de todo esse Brasil, não só colonial, tá, gente, como está escrito aí, mas o Brasil imperial e até mesmo o Brasil republicano. A República, nós já vimos aqui, o voto era aberto, o sistema eleitoral altamente fraudulento. Então nós somos consequências disso, né? Os reflexos são muitos, impacto no acesso à alimentação, saúde, educação, lazer. Juntando tudo isso, você tem, logicamente, a qualidade de vida, né? A qualidade de vida, muitas das vezes, no norte e no nordeste, são extremamente precárias comparado, por exemplo, com cidades do interior de São Paulo. Não a capital São Paulo, tá, gente? Nós temos cidades no interior de São Paulo muito bem estruturadas, muito bem organizadas, com grandes universidades, com qualidade de vida mesmo, né? Quando você estuda, por exemplo, IDH, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, Índice de Desenvolvimento Humano, geralmente são cidades do interior de São Paulo e ali Florianópolis, Santa Catarina, algumas cidades do sul do Brasil, né? Então existe uma desigualdade muito grande de estado para estado. Como são definidas as classes sociais? Gente, aqui eu coloquei um dos parâmetros, tá, gente? Existem outros, só para você ter uma ideia. As classes sociais, elas são definidas pelo potencial de consumo, né? Por quem tem a concentração, quem tem um poder nos meios de produção ou simplesmente aqueles que vendem a sua produção. A relação entre patrão e empregado, tá? A relação do dono da indústria, ele vai ser um burguês, e o operário que ele vende sua força por um salário, que ele é o proletariado. Beleza? É mais ou menos por aí. Através da quantificação de posse de bens, itens, acesso a serviços públicos e grau de instrução do chefe da família.
não é apenas, né, hoje, na contemporaneidade, a gente não leva apenas em consideração a questão do bem de produção, mas até mesmo o acesso a serviço público e a educação. Gente, está provado já pelas estatísticas, está provado por A mais B. Quanto mais você estuda, maior vai ser a sua renda. Logicamente que no Brasil das desigualdades existe aí problemas gravíssimos, né? A meritocracia ela não funciona muito no Brasil, né? Então você tem pessoas com mestrado, doutorados, que infelizmente estão trabalhando em empregos informais, né? Estão trabalhando em casa, estão trabalhando como motorista de aplicativo e etc. Mas de forma geral, gente, quem estuda mais tem uma maior renda, beleza? Isso há décadas no Brasil. As classes A, B e C representam cerca de 72% no Brasil. Isso são números aproximados, tá, gente? 2 a cada 4 brasileiros têm renda familiar menor do que R$ 2.000. Né? 2 de 4 tem uma renda inferior a R$ 2.000. Né? Imagina, gente, para um pai de família sustentar uma família com menos de R$ 2.000. 3 em cada 100 brasileiros têm uma renda familiar maior do que R$ 20.000, ou seja, a minoria da minoria. Então você já vê aí a desigualdade quanto à questão da renda. Classes sociais com base nas faixas etárias e salariais das famílias, segundo o IBGE, né? Classe A, mais de 15 salários. Isso aqui, gente, tem algumas variáveis, tá, gente? Em outros institutos, em outros parâmetros de pesquisas, eles colocam, por exemplo, 20 salários, beleza? 15 ou 20, de 5 a 20, classe B. Então, isso aqui não é uma regra fechada, é só para a gente ter uma noção. Então, vocês aí, vocês são de que classe? Vocês são da A, o teu pai ou você ganha mais de 15, 20 salários? Você da B, você ganha mais de 5 ou mais de 15? Você está na C, né? Professor, eu estou na Z, professor, que eu estou desempregado, coitado, né? Mas você vai passar nesse concurso e você vai sair dessa condição, né? Então tá aí, gente. 15 salários, letra A, classe A, né? B de 5 a 15, C de 3 a 5, D de 1 a 3 e E até um salário mínimo, tá? Dados da ONU. Aqui nós já temos outra organização, né? Entre aspas, outro instituto. Antes da pandemia de Covid-19, os dados mostravam que 1,2 bilhão de pessoas em 111 países em desenvolvimento viviam em pobreza multidimensional aguda, né? Então, uma pobreza, para a pessoa viver nesse estado de pobreza extrema, aguda, é quando não se tem nada de comida em casa. E aí eles têm, gente, como parâmetro, eles que eu falo, a ONU, né? Quem sobrevive com menos de 1,9 dólar por dia. 1,9 dólar por dia, bora arredondar, dá R$ 10. Correto? Aproximadamente no dia que eu gravo essa aula aqui, R$ 10. Lembrando, tá, gente, que essa aula ela é atemporal. Ela vai servir aqui, gente, durante anos e anos e anos. Embora, gente, eu vou trazer aqui para vocês alguns dados muito tristes, eu estou muito feliz, gente, por entregar essa aula para vocês. Ela deu muito trabalho de organizar, mas eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo para o nosso aprendizado aqui. Ficou uma aula, não ficou uma aula mequetrefe como eu brinco, não, né? Ficou uma aula top, top, top. Então aqui, gente, nós temos R$ 10, né? Então, se você multiplica por 30, aí você tem 30 dias, você tem uma noção do salário da pessoa, né? E aí, gente, para a gente calcular as desigualdades no Brasil, nós temos vários parâmetros, né? Nós temos vários índices, nós temos várias pesquisas, nós temos várias médias matemáticas, né? Tem a renda per capita, tem a renda per capita domiciliar, tem o IDH, tem o índice de Palma, tem o índice de Gini. Hoje, tudo isso são utilizados para a gente analisar um país, uma região, uma cidade.
Inclusive vocês aí do Brasil todo, gente, vocês podem usar esses índices para você escolher a cidade que você quer morar no concurso que você vai passar, se Deus quiser. Ah, eu quero fazer concurso para tal cidade. Aí você vai ver lá o salário da cidade, né, o salário do concurso, você vai pesquisar o índice de Gini, você vai pesquisar o IDH, e aí daí você vai tirar uma conclusão se é bom, se é legal você viver nessa cidade. Se é uma cidade bacana, com qualidade de vida e com infraestrutura para você criar o seu filho, o seu cabeçudinho. Beleza? Durante muito tempo, gente, durante muito tempo, né, inclusive a imprensa, os pesquisadores, eles usavam como parâmetros para ver se um país, uma cidade ou uma região era bacana de se viver, o PIB. Simplesmente o PIB, o Produto Interno Bruto. Mas o Produto Interno Bruto, gente, o dado do Produto Interno Bruto, ele engana muito. Hoje o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, à frente até do Canadá. Por quê? Por conta do PIB. Mas quem vive melhor? O povo canadense ou o povo brasileiro? Fala sério, né, gente? Então, às vezes, gente, um estado X, ele tem um PIB altíssimo, porque lá tem a Petrobras, lá tem a Vale do Rio Doce, só que todo esse dinheiro não chega nas camadas mais necessitadas e mais as camadas populares. Então o PIB acaba se transformando em um dado enganoso. Por isso que hoje nós pesquisadores, professores, etc., nós usamos o IDH, nós usamos o índice de Gini principalmente. IDH é índice de Gini. Índice de Gini. O índice de Gini criado pelo matemático italiano Corrado Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda de um determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. É uma média matemática de 0 a 1. Tá aqui, olha. Colocar a régua. 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, significa que uma pessoa está concentrando sozinha a renda. Quanto mais próximo do 0, significa que existe uma distribuição de renda um pouco mais igualitária. Tá bom, gente? Então, o índice de Gini, ele é o raciocínio inverso do IDH. O IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. O índice de Gini, quanto mais próximo de 1, pior. Tá? Uma pessoa recebe 50 mil reais, vamos supor, e 0 pessoas recebem 500 reais. Então você vai ver o quê? Que existe uma desigualdade de renda gigantesca. Tá? Então não pode ter, gente, uma concentração de renda na mão de uma pessoa. Tá aqui os dados que eu mostro para vocês. Em 2021 foram obtidos os seguintes resultados de acordo com a forma utilizada pelo IBGE, pelo índice de Gini. Observa aqui, olha. Bom, vamos pegar o resultado 2. O Brasil está tudo na casa do 0,5, olha. Está no meio, né? Como se fosse de 0 a 10. Ele está no meio. Onde tem a menor concentração de renda? Está aqui, olha, na região sul. Né? Na região sul, onde existem as pessoas pobres, mas que conseguem viver com certa dignidade. É isso que acontece, gente, em países de primeiro mundo. É isso que acontece em países de primeiro mundo, tá? O pobre, existe o pobre, só que o pobre tem acesso à saúde, à educação, tem uma boa casa. Em país do primeiro mundo, o senador ganha 9 mil reais, vamos supor, e o pedreiro ganha 5 mil reais. Existe uma diferença de renda? Existe, né? Mas não é tão grande. No Brasil, o pedreiro ganha 3 mil e o senador ganha 50.
Aí você vê essa concentração de renda extremamente discrepante, correto? Então é isso, gente. Quanto mais próximo do zero, melhor. Beleza? E aqui nós temos alguns índices, né? Aqui, olha, 0,4, 0,4, 0,4. Você tem uma concentração de renda menor, né? Se fosse 0,972 seria horrível, tá? 0,972 seria uma concentração de renda muito cruel, quanto mais próximo do 1. Beleza? Seguimos. Aqui nós temos outros estados, né? Aqui nós temos Acre, Amapá, Ceará, Pará e Paraíba. E aqui você, deixa eu ver aqui do Distrito Federal, 0,5, o índice de Gini. Tá na média, né? Rondônia 0,4, Santa Catarina 0,424, olha aí, é bom. Tá? Paraná 0,475, 475. Então, onde tem aqui mais próximo do zero, é menor a desigualdade na concentração de renda. É algo positivo, é algo legal, tá? Na prática, o índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. Observe que daqui a pouco a gente vai ver um índice diferente, tá? O Brasil vem melhorando sua distribuição de renda, isso é um ponto positivo ao longo da sua história, né? A partir de programas de distribuição de renda e de acesso à saúde e educação, é possível reduzir o quê? A pobreza no Brasil, né? Então você vê aqui, olha, os países de primeiro mundo, olha aqui a questão do coeficiente de Gini, olha, 0,3. Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos, nós estamos na casa do 0,5. Né? Nós somos aqui, infelizmente, o 10º na concentração de renda, né? Na concentração de renda de forma desigual. Beleza? Mas já foi bem pior do que isso, tá, gente? Já foi bem pior do que isso. Então, vários projetos sociais, gente, de ajuda financeira, inclusive do governo federal, o pessoal critica muito, por exemplo, o Bolsa Família, né? Ele tenta diminuir isso daí, essa péssima distribuição de renda. E, gente, para vocês que não sabem, vocês que estão por fora não sabem da parada, em vários e vários países do mundo, tá, gente, existe Bolsa Família. O pessoal critica muito Bolsa Família, etc, etc. Mas existem, tá, gente, projetos, inclusive, maiores e bem mais amplos do que o Bolsa Família aí pelo mundo, em países de primeiro mundo, tá? Inclusive para quem tem mais de um filho e tudo mais. Só que tem outro nome, logicamente, nesses países, beleza? Dá uma pesquisadinha aí que facilmente você encontra, né? O IBGE anunciou em 2023 a maior redução da desigualdade de renda em 11 anos. Então, estamos avançando, né? Estamos indo para uma direção de melhora, não estamos indo para uma direção de piora, graças a Deus. Então, tá aqui. O Brasil está entre os 10 mais desiguais do mundo, na posição do coeficiente de Gini. Índice de Palma. O coeficiente originou-se do nome do economista chileno Gabriel Palma, que desenvolveu como uma medida alternativa ao coeficiente de Gini. Se concentra nas desigualdades extremas. Ele está falando daquela puta desigualdade, onde o senador ganha 50 mil e o pedreiro ganha 3, que eu dei como exemplo da agorinha, né? Ele compara a parcela de renda dos 10 mais ricos com os 40% mais pobres, para você enxergar um tapa na cara da sociedade. Como os ricos ficam mais ricos e como os pobres ficam cada vez mais miseráveis. Quanto maior o coeficiente, maior a desigualdade entre os grupos. O índice vai de 0 a 10. Lá o coeficiente é de 0 a 1, né? Mas como eu falei, considera-se também de 0 a 10, correto? Proporção de palma, gente, proporção de palma é a mesma coisa que índice de palma, tá?
proporções de palma aproximadas para a distribuição de renda em alguns países, isso dados de 2021. Então você vê aí, olha, África do Sul, Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Suécia. Aí você tem as comparações, tá? Aqui não é um ranking, tá, gente? Eu só coloquei aqui para você enxergar. Olha só, gente, a Suécia, 1,1 de 0 a 10. Olha o Brasil, 6,5. Olha a África do Sul, países do BRICS, né? 7,5, 6,5. Então nós estamos indo muito, muito mal no coeficiente de palma, na proporção de palma, como nós chamamos também, tá bom? Então aqui você vê um mapa do mundo onde você analisa o índice de palma, né? Maior e menor, né? Concentração de renda extrema, tá? A diferença do palma para o Gini ele é mais geral. O palma ele trabalha com essa proporção aqui que eu já te mostrei. Não te esquece dessa proporção. Isso aqui é questão de prova, filho de Deus. Presta atenção, filho de Deus. Essa aula aqui ela é muito, muito importante. Eu acredito muito, gente, que na prova de vocês irão aparecer muitas questões muito mais voltadas para o lado da geografia. E essa aula aqui, gente, é muito mais voltada para o lado da geografia, de alguns dados geográficos e tudo mais, tá? Então, 10,40. Não esquece disso aqui, tá, gente? 10,40, 10,40, que é um recorte de 50% da sociedade, correto? Só que aí é os 10% mais ricos e os 40% mais pobres. A variável de 0 a 10. O Gini é de 0 a 1. Beleza? Então tá aqui, gente. Você vê países da América Latina, você vê países da África com extrema desigualdade na distribuição de renda. Correto? Censo IBGE. Nos últimos meses, nós estamos observando agora 2023, 2024, o censo determinando aí, mostrando alguns dados para nós, como inclusive acesso, né, a esgoto, a saneamento básico, a renda, a população indígena, a população quilombola e por aí vai. E nós temos aqui dados que são muito tristes, né, gente? Às vezes eu falo com os meus amigos, com os meus familiares, o quanto é difícil para a gente, professor, ter esses dados negativos na nossa mente. A gente fica refletindo, né? O quanto tem sofrimento no nosso país, que é um país extremamente rico, né? O percentual de pessoas em situação de pobreza caiu de 36,7% em 2021 para 31% em 2022. Mesmo assim, gente, ainda é um percentual horrível, ridículo, tá? Um país tão rico quanto o nosso, nós temos aí, vamos arredondar, 30% da população em situação de pobreza. 30%. Na Argentina, sabe quanto é que é na Argentina? 57%. 57% da população argentina está numa situação de pobreza e o Brasil está na casa dos 30%, né? A proporção de pessoas em extrema pobreza caiu de 9 para 5,9, né? Que também é um dado triste, né, gente? Era para ser aí na casa dos 2% a situação de pobreza, né? Estamos na casa dos 30%. Extrema pobreza não era para ter ninguém na extrema pobreza, né? Os projetos do governo federal, ao longo da história, tenta tirar essas pessoas dessa situação de extrema pobreza. Em 2022, então, gente, repetindo aqui, olha, cuidado, deixa eu pegar minha canetinha aqui, canetinha. É muito triste isso daqui, cara, às vezes dói no nosso coração, né? A gente fica gastando dinheiro com tanta besteira, planejando viagens e tudo mais, viagens internacionais, passeios, e aí 30%, cara, é muito triste, né? É desigual, né? Muito desigual. As pessoas não têm as mesmas oportunidades também na vida, né, gente?
Em 2022, entre as pessoas com até 14 anos de idade, 49% eram pobres e 10% eram extremamente pobres. Então, olha aí, gente, as crianças, né, os adolescentes. Alguns anos atrás eu estava lendo um artigo científico, gente, mostrando como a fome, ela afeta a questão da inteligência, tá? A, a, o adolescente e o adulto que passou fome, comparado com o adolescente e o adulto que não passou fome, gente, ele pode ter aí um déficit de inteligência. Inteligência no sentido amplo da palavra. Por quê, gente? Segundo o artigo científico, se não me falha a memória, é um artigo britânico, né? Quando a pessoa passa fome, isso contribui, entre aspas, para a má formação dos neurônios, né? Para o processo de sinapse não acontecer corretamente. O cérebro não funciona 100%, não se forma 100% como ele deveria ser formado. E isso, no período de longa duração, afeta o aprendizado. E é difícil para recuperar, né? Grosseiramente explicando é isso, tá, gente? Então, a fome, ela afeta no processo de aprendizado, né? Inteligência, gente, no sentido amplo da palavra, tá, gente? Por favor. Na população com 60 anos ou mais, 14 eram pobres e 2% extremamente pobres. Então, os nossos velhinhos, os nossos idosos, 14,8 na linha da pobreza. Muito triste esses dados, né? O arranjo domiciliar formado por mulheres, olha aí já um recorte bem específico. Mulheres pretas ou pardas sem o seu companheiro ali, né? E com filhos menores de 14 anos. 72%, né, dos moradores desses arranjos são pobres, né? Eram pobres. Então você vê aí, né, gente, aquela família que tem 5, 6 filhos, às vezes, só uma mulher recebendo um salário mínimo. Muitas das vezes os homens safados e pilantras abandonam os seus filhos por aí e dane-se, né? E isso afeta esses dados aí e afeta a nossa sociedade, infelizmente. A participação dos programas sociais no rendimento domiciliar da pessoa em situação de extrema pobreza chegou a 67%. Então, os programas sociais, gente, eles não chegam, gente, a todas as pessoas que estão nessa situação precária. Infelizmente, ainda precisa ser aperfeiçoado, né? Muita gente aí, muito assessor parlamentar recebendo Bolsa Família, auxílio emergencial durante a pandemia, então tem muita corrupção aí nesse caso, né? Os impactos da ausência hipotética dos programas sociais teriam elevado em 12% a proporção de pobres no país. Então, se não tivesse os programas sociais, esse índice de pobreza seria 12% maior, né? Chegaria quase ali aos 30, 40, quase 45%, né? Caso não existissem os programas sociais, o índice de Gini também, né, que mede a desigualdade na distribuição de renda, teria sido 5% maior, ou seja, mais gente ganhando pouca grana, pouco dinheiro, uma renda menor, né? Então são esses dados tristes aí que nós temos do IBGE. Aqui nós temos os gráficos, né, sobre a questão dos brasileiros que estão passando fome, né, gente? 33 milhões de pessoas. Esse número reduziu agora nos últimos 24 meses, mas ainda é um número muito significativo, né? Mais da metade da população no país, de 125 milhões de pessoas, vive com algum grau de insegurança alimentar, né? Insegurança alimentar, né? 152 milhões de pessoas não têm 100% todas as refeições de qualidade ao longo de todo o dia. Então o pessoal toma um cafezinho preto, um almoço, muitas das vezes não tem um lanche e a janta já é muito fraca. Então isso nós chamamos de insegurança alimentar. Beleza? Então você tem aí esses dados para você analisar. Você pode dar uma pausa aí no vídeo, tá, gente? E ler com calma, né? Mas é um número muito triste, né? 33 milhões de pessoas passando fome, ou aproximadamente 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Guarda esse número, tá?
Aqui, insegurança alimentar no Brasil 2022, 2020 e 2022. Aí ele já pega um recorte de 2 anos, tá? Grave, 21 milhões. Moderado ou grave, 70 milhões. Então aqui, gente, é complicado, olha. 32% da população nos últimos 2 anos aqui, segundo a FAO, né, ligado à Unicef, órgão internacional extremamente sério, diz que o povo brasileiro tem alguma insegurança alimentar, né, ou moderada ou grave, né, algum déficit aí de proteína, de vitaminas e tudo mais. Então aqui você vê a desigualdade de renda, né? 2020 e 2022, 723 milhões de pessoas passando fome no mundo, né? 122 milhões de pessoas a mais em 2019, né? Então, gente, está aumentando a fome no Brasil aí dentro desse recorte temporal. No Brasil não, perdão, no mundo, né? E com as guerras aí você vê a fome aumentando ainda mais, né? Guerra da Ucrânia, a guerra lá de Israel contra o Hamas, tem guerra que a gente nem ouve falar quase, como no Iêmen, guerras na Somália, e aí nós temos o aumento da fome no mundo. Na população total, a distribuição do rendimento por fonte ficou em 74% para trabalho, 18% para aposentados e pensão e 3% de benefícios de programas sociais e 4% para as outras fontes, né? Então aqui de onde o povo brasileiro tira o seu rendimento, tira a sua grana, mais de 70% do trabalho, 18% de aposentadoria e 3% do povo aqui recebendo programas sociais. É a origem do dinheiro, é a origem da renda, é a origem do rendimento, beleza? De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, IBPAD 2023, quase 40% dos brasileiros sente a falta de algum tipo de alimento em casa. Caraca, meu, isso aí é muito grave, né? 40% dos brasileiros sente falta de algum tipo de alimento. Ah, eu queria tomar um leite. Ah, eu queria comer uma carne de primeira. Ah, eu queria comer algo diferente e tal. Não, não tem, cara. Eu queria comer um camarãozinho, um peixezinho bacana, top. Não tem. 90% perceberam o agravamento da fome do Brasil. A população ela enxerga que o povo brasileiro está passando fome, né? Infelizmente é isso. Chegamos aqui, gente, à desigualdade regional. Nós falamos muito da questão da renda, né? Da fome, da miséria. Agora vamos falar de outros aspectos, diretos e indiretos a esses pontos anteriores que eu estava falando, mas agora trabalhando em outras perspectivas, tá? As regiões Norte e Nordeste possuem o maior percentual de pessoas nas classes baixas, nas classes C, D e E. O que é isso aqui, gente? O Sul e o Sudeste mais ricos, o Norte e o Nordeste mais pobres. Como eu falei para vocês aqui, gente, eu dou aula há mais de 20 anos, né? E o que que eu observo, né? O Nordeste, gente, ele está melhorando alguns índices econômicos, alguns índices educacionais, IDH, de industrialização, né? Nós teremos o ITA no Ceará, né? Várias notas 1000 no Enem, vem do Nordeste. O que está ficando para trás, infelizmente, é o Norte. Nessa minha análise aí do século já, dessas 2 décadas. Beleza? Então você vê aqui, por exemplo, classe C, D e E. Vamos pegar aqui o Sudeste, né? Classe C, né? 24% no Sudeste. Aqui nós temos 15. Aqui nós temos 16. D e E, 19. Aí aqui já vem, gente, para 46. Aqui já vem para 44 pessoas mais pobres. E professor, e o que que explica isso? A história explica isso, tá, gente? A história do Brasil colonial.
o processo de industrialização. Eu vou te dar uma explicação aqui rapidinho, né? O café se desenvolveu aqui na região do Sudeste, correto? E do café surgiu a grana. E dessa muita grana vai surgir que processo? O processo de industrialização. E isso vai promover uma atração que? Populacional. E essa atração populacional, ela atrai também cada vez mais grana. E aí vira um ciclo. Mas não esquecendo, tá, gente? É um ciclo, né? Assim como atrai muita coisa boa, de dinheiro, de emprego, de prestação de serviço, prestação de capital, você vê muita coisa ruim também, correto? Em grandes metrópoles, né? Megalópolis, como São Paulo. Renda por região. Aqui o recorte no tempo de 2020. Então aqui nós temos a média. Lembrando que o custo de vida também é maior, né, gente? O metro quadrado no Sudeste não se compara com o metro quadrado do Norte. Então a renda no Sudeste, 3 mil e pouco. Aqui quase 3 mil. Olha no Nordeste, gente. Não chega nem a 2. E aqui no Norte, chegando a 2. Então essa desigualdade regional, você observa o Sul e o Sudeste cada vez mais ricos. Isso, gente, se acelerou desde a década de 60, lá no governo de Juscelino Kubitschek ainda. Temos que lutar por essa redução, né? Lembrando que você estuda na geografia, gente, o processo de crescimento demográfico, de atração populacional, já está se invertendo também, tá, gente? Muita gente está saindo do Sudeste e do Sul para morar no Centro-Oeste, no Nordeste ou até mesmo no Norte. E acompanhando as pessoas, ou vice-versa, as indústrias também, né? As fábricas também estão indo para o Nordeste, estão indo para o Centro-Oeste, por exemplo, né? Como fábricas automobilísticas. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a renda domiciliar per capita, né? Quais são as melhores? Quais são as piores? Olha aqui, as piores: Acre, Norte, Ceará, Nordeste, Pernambuco, Nordeste, Bahia, Nordeste, Norte, Nordeste, Nordeste. Então a renda domiciliar aqui per capita muito ruim no Norte e no Nordeste. As melhores, está aqui, olha, Sudeste, Sul, Sul. Então o Sul e o Sudeste acaba promovendo ali, né? Você acaba observando essa maior renda. Beleza, gente? Pegou aí? Muito fácil. Eu julgo isso aqui muito fácil, tá, gente? Muito mais fácil do que o conteúdo lá da história indígena, da história dos africanos. Gente, você não tem que memorizar um número exato, né, de todos esses dados que eu estou te mostrando aqui. Mas você tem que captar a ideia, tá, gente? Você tem que captar a ideia de cada tópico desse que eu estou mostrando para vocês. Expectativa de vida. Até a expectativa de vida, gente, você vê que existe a desigualdade regional. Qual é a expectativa de vida aqui da galerinha do Amazonas? 72 anos. A galerinha de Santa Catarina, 79. Então, olha a diferença aqui, 72, 79. Inclusive, segundo o IBGE, a gente deu uma reduzida na expectativa de vida do povo brasileiro. Tá? Aqui, em 2020, era 76, 2021, 77 e 2022, 75. É algo preocupante, tá, gente? Temos que cuidar um pouco mais da nossa saúde. Agora, estando na casa dos 70, eu acredito, né, que tá legal, tá bacana, comparado com outros países do mundo. Tá? Não dá para comparar com o Japão, que o pessoal vive lá mais do que uma tartaruga. Vive bem, né? Mas aí, gente, o Brasil já teve expectativa de vida na casa dos 45 anos, 50 anos. Ao longo da história, a nossa expectativa de vida está mudando. Não esquecendo, tá, gente, que tem expectativa de vida diferente entre homem e mulher
e quem tem um salário maior, tá? Uma vez eu estava lendo uma pesquisa que, teoricamente, quem ganha mais de 20 salários vive mais. Pô, cara, então é difícil, então a gente vai tudo morrer cedo, né? Mas é isso, beleza? Brasil tem caído em ranking global de desigualdade de gênero. Gênero, homem e mulher. Como é difícil ser mulher no Brasil. Como as mulheres, por exemplo, que cuidam da casa, sofrem discriminação. Às vezes até mesmo da própria mulher, né? Uma mulher médica, advogada, às vezes se acha superior a uma dona de casa que dedicou toda a sua vida, todo o seu suor, todo o seu trabalho a cuidar do marido e cuidar dos seus filhos lindos e maravilhosos e cuida muitas das vezes de forma muito bem, forma os seus filhos, né? Eu sou o resultado, graças a Deus, de todo o esforço da minha mamãezinha, do meu papaizinho e vocês aí também, né? Tenho certeza disso, né? A formação não intelectual apenas, a formação quanto cidadão, né? Então é importante, gente, as mulheres no seu trabalho doméstico, né? Elas trabalham muito, muito mais do que nós homens. Inclusive, foi esse o tema de uma redação do Enem, né, gente? O invisível trabalho dessas mulheres, das mulheres de forma geral, que muitas das vezes não tem esse reconhecimento, né? Então, gente, essa questão de gênero, gente, é uma puta de uma desigualdade, é um tapa na cara da sociedade brasileira e mundial, né? A questão de taxas de homicídios, a questão de renda, a questão de acesso a cargos políticos, a todos os parâmetros que você possa imaginar, gente, a mulher enfrenta dificuldades. Então tá aí, olha o que diz o slide. Ser mulher significa estatisticamente ter menos oportunidades no crescimento profissional e receber menos. A desigualdade de gênero é um problema estrutural. A nossa sociedade ela é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade machista, onde as mulheres, gente, elas tiveram acesso ao voto em 1932, em que é pouquíssimo tempo. Em outros países isso já ocorre há séculos e séculos. Menos acesso à educação, mulheres têm acesso mais precário à saúde, muito mais barreiras para entrar na política. Várias leis, gente, nos últimos anos tentam, né, colocar um percentual, uma cota para as mulheres entrarem na vida política, né, na vida pública. Só que o brasileiro e os partidos políticos brasileiros são má peste, né? Já também descobriram uma forma de burlar esse sistema. Triste Brasil. O Fórum Econômico Mundial, que acontece geralmente em Davos, na Suíça, né, elabora desde 2006 um indicador que procura agregar as diferentes dimensões da desigualdade de gênero. Que dimensões são essas? Acesso à educação, saúde, participação política, liberdade de expressão e por aí vai, né? E o Brasil está perdendo nesse ranking. Aqui só para você ter, gente, tá, gente? Um parâmetro aqui é 2012 e 2019. Para você ver, gente, que sempre a mulher ali ela está ganhando menos. Eu já presenciei isso, gente. Muito triste em um cursinho que eu trabalhava, né? Eu com salários 2x e uma colega minha com salário X. E eu indaguei o chefe, né? E ele fez cara que não gostou da minha indagação. Não sei como nesse dia eu não fui demitido, mas porque eu tinha uma relação de confiança com ele. Mas eu nunca vou esquecer disso, de uma colega que, mesmo título que eu, né? E tem um salário menor, exercendo a mesma função. Tudo bem que eu tinha um pouquinho mais de experiência do que ela, mas besteira. Então você vê aqui, gente, em vários recortes históricos, né? Você vê a mulher aqui, ó, recebendo R$ 2.300, o homem R$ 3.000. Isso aqui em 2017. 2012, a mulher recebendo 2.200 e o homem 3.000. Aqui uma diferença de R$ 800, né? Aqui 2022, 2.300 e um homem 2.900, R$ 600, né? Então sempre tem uma diferença de remuneração, infelizmente. Então o ranking lá, gente,
do, do Fórum Econômico Mundial de Davos, né, na Suíça. Global Gender Gap Report, relatório global de desigualdade de gênero. Gostaram do inglês? O score vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais próximo está o país de atingir a igualdade de gênero. Nesse caso, gente, é positivo se aproximar do 1, diferentemente do coeficiente de Gini. O Brasil está mal posicionado no ranking. Na edição 2022, estava aqui na posição de número 94, entre as 146 nações. Olha que vergonha. Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo e olha o ranking onde nós estamos aqui. Caímos, tá? Estávamos aqui no número 92 e estamos agora no número 94. Então, como nós tratamos muito mal as nossas queridas mulheres, né? O Brasil chegou a conseguir melhorar marginalmente sua nota, 0,691 para 0,96. Muito pouco, né? Outros países, contudo, tiveram um crescimento mais significativo e acabaram ganhando posições. A melhora do Brasil foi baixa, né? Os outros foram mais significativos. O Brasil, que está mais próximo de acabar com a desigualdade de gênero, o país que está mais próximo de acabar com a desigualdade de gênero, e a Islândia. A Islândia, como sempre, né, país de primeiro mundo, que ocupa o topo, né? Depois vem Finlândia e Noruega. No desempenho por regiões, o Brasil tem uma das piores índices da América Latina, entre 22 países. Nem na América Latina nós somos os melhores. Olhando para os 4 pilares que formam o índice, o país está bem colocado nas áreas de saúde e educação, né? Pelo menos isso, dos males o menor, né? Aqui falamos agora há pouco de renda, né? E aqui nós observamos a diferença de rendas associado à raça também, não somente a gênero. Então, um homem branco, 3.800, e a mulher negra, olha só, gente, a discrepância. O dobro, né? Mais do que o dobro. Então, você enxerga aí essa desigualdade salarial, racial, de gênero, ok? Mulheres negras ganham 46% do rendimento médio dos homens brancos e 66% em relação à média do país. Dados novos, isso daí de 2022. Em 2022, 40% das pessoas de cor, raça preta ou parda eram pobres, 2 vezes superior à população branca. 2 vezes superior à população branca. Toma-te esse dado aí de desigualdade entre brancos e negros. Entre as mulheres pretas ou pardas, os percentuais foram ainda maiores, chegando a 41% de pobres e a 8% de extremamente pobres. Então, quando é negro, já tem uma distinção. Quando é mulher, essa distinção ainda é muito, muito maior. Violência, olha. A desigualdade racial é um fator crítico. Com 8 em cada 10 vítimas de assassinato pertence à população negra. Já falei isso aqui para vocês. Mesmo com características semelhantes, a pessoa negra tem 23% mais chance de ser assassinada. 23% maior chance de ser assassinada do que uma pessoa branca. Olha aí as desigualdades étnicas no Brasil, né? O documento destaca o aumento preocupante de 0,5 ponto percentual das taxas de homicídios de mulheres negras entre 2020 e 2021. Um contraste quanto redução. Redução de que mulheres? Das mulheres brancas, das mulheres não negras. De forma geral, gente, por exemplo, o feminicídio vem diminuindo no Brasil. Tá? Quando aumenta muito pouco, mas de forma geral está diminuindo. Só que aqui, gente, né, nesse recorte de 2020 e 2021, você vê aqui um pequeno aumento quando se trata de mulheres negras. Nesse recorte étnico, tá? Os números absolutos são igualmente alarmantes. 2.600 mulheres negras sendo vítimas de homicídios em 2021, representando 67% do total das mulheres. 67% das mulheres mortas no país são mulheres negras. Educação. A educação está melhorando um pouquinho, tá, gente? Mas ainda existem muitas desigualdades.
nas últimas décadas eu tenho observado, né, a questão da universalização da educação. Muito mais gente tem acesso, por exemplo, ao ensino superior. Agora, a qualidade desse ensino superior, que é algo muito problemático. Aí você vê, 2010, 2019, a parcela de estudantes negros que estão atrasados nas escolas era de 7% nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, muitos estudantes que estão atrasados são negros. Quanto ao ensino médio, o mesmo período de análise gerou uma média de 36%. O ensino médio, gente, sempre ele é um nível de educação muito problemático. O nível de abandono, o nível de não conclusão é muito grande. E aqui é muito mais grande, muito mais grande, é ótimo. Muito maior de negros em comparação com os brancos. A estrutura das escolas também faz com que as notas de aprendizado possam ser piores ou melhores, conforme condições que funcionam a ponto estudo. Então, escolas que você tem a predominância de brancos, geralmente tem uma melhor estrutura. É isso que ele quer dizer. Entre 13 e 19, apenas 33% dos professores do ensino fundamental das escolas predominantes negros tinham formação adequada. Então, os negros têm o acesso aos piores professores. Piores, teoricamente, tá, gente? Porque os professores aqui, esses 33%, né, não tem muitas das vezes o título, né, o nível superior de licenciatura, por exemplo. Teoricamente, tá, gente? Por favor. Tem professor que não tem o título e é muito melhor do que aquele que tem título. 2016 a 2019, mulheres brancas de 18 a 24 anos eram quase o dobro das mulheres negras, em 29% contra apenas 16%, onde? Nas universidades. Então, mulheres brancas nas universidades, né, eram quase 30% e negras 16%. Quase metade, aí quase o dobro, né, de diferença. Censo 2022, informação novinha. O INEP mostrou também de cada 5 brasileiros de 18 a 24 anos, um está fora da escola, mesmo sem ter concluído o ensino médio. E agora vem um projeto do governo federal chamado Pé de Meia, né? Por quê, gente? Muitos jovens estão fora da escola no ensino médio, grana. Ou sai para trabalhar, né, para conseguir comida, ou fica estudando. Então, muitos jovens, infelizmente, no ensino médio, já tem 16, 18 anos, prefere abandonar o estudo e ir trabalhar para auxiliar no sustento da casa, né? O governo federal agora, gente, está fazendo isso daqui. Inclusive, uma escola pública que eu estou dando aula, eu tenho duas turmas à noite apenas, tá, gente? Uma escola pública que eu ministro aula, né? E eu estou vendo, gente, que parece que está dando certo, olha. O número de alunos está bem maior. Eu cheguei a dar aula, gente, numa turma dessa aí com 3, 4 alunos. Hoje já tem 15, 20 e já está melhorando, né? Bora ver até o final do ano, né? 1,2% está atrasado, que frequenta o ensino fundamental. 21% não vão à escola, gente. E a maioria dessas pessoas, se você for parar para analisar, são pessoas de baixa renda e são pessoas negras. 20% apenas frequentam o ensino superior. 43% não estão nas universidades. Nós nunca vamos melhorar o nosso país, gente, com esse dado aqui. Triste, 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 triste. Não basta estar na universidade, tá, gente? Tem que fazer, tem que cursar uma universidade de qualidade. Essa é a grande questão, né? E aqui nós temos informações do censo, né? 38 milhões de estudantes na rede pública, 9 milhões particulares. Destaque para a desigualdade presente nas escolas indígenas e quilombolas, né? A qualidade do professor, a qualidade do transporte, a qualidade da merenda, o número de escolas, tudo isso gera desigualdades entre o não indígena e o não quilombola com essas populações indígenas e quilombolas. Além das disparidades encontradas quando são feitos os recortes étnicos, né? Aumenta essas disparidades. Aumento das escolas em tempo integral, algo positivo, 21%. Beleza? Aqui nós temos o gráfico. Aqui é algo positivo, tá, gente? População de 18 anos e
e mais idade que não frequenta escola e sem a educação básica concluída. Muitos jovens não concluem bonitinho o ensino fundamental e o ensino médio. E aí você observa aqui os números horríveis, né? Com quase 70 milhões. Né? De forma geral, tá, gente? Aqui de forma geral. Horrível isso, né, gente? Escolas sem acesso à internet. Olha esse mapa aí. A imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Ah, professor, na Amazônia é difícil conectar a internet. E cadê a Starlink que prometeram para o Brasil? Teve um encontro aí de tecnologia, diz que, né, que teria internet onde não chega fibra ótica. Estamos esperando até hoje. O 5G também foi prometido. Eu dou aula de atualidades também, tá, gente? Inclusive atualidades do mercado financeiro para banco. Foi prometido a 5G, que seria um sucesso nas escolas públicas do Brasil. Tudo papo furado, tudo para inglês ver. Renda per capita vem do latim e significa por cabeça, por pessoa. A renda per capita corresponde na prática à renda média de cada indivíduo de determinada população, né? A renda per capita é obtida ao se dividir o produto interno bruto de um país pelo número de habitantes, né? É uma média de renda, tá, gente? Então já mostrei aqui para vocês, né, vários dados sobre essas estatísticas, né? Então, muitas das vezes a renda per capita é lá em cima, gente, por conta de uma multinacional, por conta de uma empresa, mas na real o dinheiro não chega nas camadas populares e mais pobres. Renda média domiciliar é diferente, tá? Um pouquinho diferente. Soma-se os rendimentos dos moradores de um domicílio dividido pelo número de moradores, independentemente se possuem renda ou não esses moradores. Tá bom? Então, por exemplo, você tem numa residência 5 pessoas e só uma tem um salário, a divisão vai recair sobre essas 5. Beleza? É por domicílio. IDH é um índice, né, que hoje em dia é muito mais levado em consideração, que observa muito mais em consideração do que o PIB, que se leva em consideração os anos de estudo, a expectativa de vida, renda, salário, né, medido de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida. Não te confunde com o índice de Gini, tá, gente? Aqui, quanto melhor, mais próximo do 1. Então, 0,8, 0,9, existe uma ótima qualidade de vida. 0,5, 0,4, existe uma péssima qualidade de vida. Então, aqui, olha, o Brasil ocupa a posição de número 87, né, entre 191 países, com IDH de 0,7. Imagina o teu filho chegar com uma prova de nota 7. Não é de tal modo extremamente negativo, mas também não é excelente. Nós estamos ali entre as 10 maiores economias do mundo, mas olha aí o DH, está entre os 10 melhores do mundo? Não. Né? O Brasil ali, 7ª economia do mundo em vários momentos da história, mas isso não se reflete na sua sociedade, infelizmente. Né? Já estamos finalizando aqui, Vem-te embora, vem-te embora, vem-te embora. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Top 10 países com os melhores desenvolvimentos humanos. Está aqui, olha. Suíça, Noruega, Islândia, Hong Kong. Observa, gente, que não aparece aqui Estados Unidos, tá? Não observa Estados Unidos, porque é levado em consideração todos aqueles aspectos. Saúde, renda e educação. Correto? Aqui você vê aqui projeção do IDH, adivinha, né? Olha aqui os melhores IDHs. 0,8, olha, 0,8, 0,828, aqui 0,841, os piores IDHs, né? Tudo aqui na casa do 0,7. Adivinhe quais regiões? Norte e Nordeste, tá? Agora preste atenção, gente. Não está excelente, mas também não está péssimo.
Aqui, gente, bem aqui, na Ilha do Marajó, recentemente se falou muito de Ilha do Marajó, nós tínhamos uma cidade chamada Melgaço, com IDH 0,4, o pior IDH do Brasil. Se não me falha a memória, esse dado é de 2010, 2014, não lembro agora. Deve ter melhorado um pouco, né? Agora observa, gente, se fosse possível manter essa análise, essa comparação, uma cidade em qualquer canto do planeta com 0,4 de IDH e uma cidade com 0,8. O dobro, né? O dobro. Então é isso, gente. Infelizmente é isso. Aqui para você ter um resumo de tudo isso que eu falei. Em um slide só, olha. Renda per capita, renda média domiciliar, índice de desenvolvimento humano, coeficiente de Gini e índice de Palma. Esses são os principais elementos que nós usamos para calcular as desigualdades pelo mundo. Renda per capita, a renda por cabeça individual, renda média, utiliza-se os moradores, né? O cálculo é feito ali dentro da residência, mesmo com pessoas que não têm um salário. IDH leva em consideração expectativa de vida, tempo de estudos e salário. O coeficiente de Gini trabalha a concentração de renda de forma geral. E o índice de Palma, concentração de renda extrema. A comparação entre os 10 mais ricos e os 40 mais pobres. Ufa! Muita informação, muita coisa, né? É bom que aí você pode ir e voltar no vídeo para você acompanhar todos esses detalhes. Ficamos por aqui. Forte abraço. Até a próxima. Não esqueçam, filhos de Deus, deixe seu like, inscreva-se no canal